volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. O Papa Francisco recusou um convite para vir ao Brasil e tem muito blogueiro da esquerda festejando a carta que o pontífice mandou ao presidente Michel Temer. O Ellen, o que você acha aí primeiro dessa recusa do Papa aí? Tem alguma coisa a ver com o momento político, como alegam os blogs de esquerda, enfim? É que a carta que o Papa mandou ao presidente Michel Temer nos dá uma interpretação bastante ampla. O que ele diz é o seguinte, na carta, que ele sabe da crise que o país enfrenta, que não é uma crise de fácil solução. Ele relembra aqui dizendo que o Brasil tem raízes muito profundas, essa crise do Brasil tem raízes muito profundas nas questões sociopolíticas e econômicas do país, né? E que não corresponde à Igreja nem ao Papa dar uma receita concreta para resolver algo tão complexo, mas diz ainda na carta, não pode deixar de pensar nas pessoas, sobretudo mais pobres, que muitas vezes se veem abandonadas e costumam ser aquelas que pagam preços mais amargos e dilacerantes de soluções fáceis e superficiais para crises que vão muito além da esfera meramente financeira. É uma sutil crítica, parece pelo menos uma sutil crítica ao que vem ocorrendo aqui. No entanto, o argumento oficial nessa carta, que ele diz que não vem ao Brasil para celebrações dos 300 anos de Aparecida, é uma questão de agenda intensa. A agenda do Papa não teria um tempo ali em outubro para vir até aqui. Ontem, o prefeito João Dória se encontrou com o Papa, fez mais um reforço, pedindo que ele revisse essa agenda e pudesse vir em outubro para cá, em função da negativa. O que ocorre? Que blogs de esquerda vêm publicando reflexões acerca disso e celebrando essa não vinda de Francisco para cá. Sobretudo, reflexões que têm a ver aí com alguns teólogos como Leonardo Boff, que são ligados à teologia da libertação, dizendo que a não vinda do Papa tem a ver com uma coerência dele, da filosofia dele, de defender os mais pobres. Por isso ele não teria ido à Argentina, né, de Macri agora, e não viria ao Brasil de Temer, que são países que estão muito ligados nesse momento a um liberalismo que não prioriza os mais pobres e sim prioriza a uma elite. É o que está circulando entre blogs de esquerda, entre esse pessoal mais ligado à teologia da libertação, é que o Papa Francisco não vem por uma coerência teológica dele, por uma coerência filosófica de defender os mais pobres. Que interessante isso que você fala, porque poderia ser visto como uma incoerência, já que o Papa, representando os mais pobres, deveria vir para defender os mais pobres. A razão, então, e aí, para defender. Agora, e era essa rico, questão. era rico, o Brasil que ele veio, que ele conheceu no governo Dilma, era rico. Tem duas questões pobre, aí. né? O argumento do Leonardo Boff é o seguinte, que ao vir ao Brasil, o Papa estaria legitimando essas medidas do governo contrárias à população mais pobre. Do outro lado, vale lembrar a população mais pobre nas palavras deles, né? Do Leonardo Boff. Isso. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar o seguinte, por exemplo, o Papa Francisco tem realmente uma atitude muito ligada à diplomacia. Ele age de maneira muito diplomática, ele pensa muito de maneira diplomática. Ele vai ao Egito agora no final de abril, porque a população católica no Egito, a gente até já comentou aqui, vem sendo muito desamparada. Eles estão muito desamparados desde que Morsi saiu do governo. Eles são cerca de 10% da população só no Egito e tem sofrido diversos atentados praticados pelos extremistas islâmicos contra eles. E ele vai ao Egito justamente pedir por essa população. O Egito está numa democracia plena e ele vai lá pedir por essa população. Então, quer dizer, talvez seria mais legítimo vir ao Brasil, se ele não concorda com as medidas, pedir pela população mais, né? Eu acho que isso todo mundo fica falando. Augusto, isso corrobora com o que a gente está falando aqui. Traduzindo, ou o Papa anda recebendo notícias do Lula, que é interlocutor de Deus, como sabemos, conversam quase diariamente, ou ele está apenas traduzindo a posição da CNBB. CNBB está se metendo em previdência, reforma trabalhista, quando a igreja não paga imposto, está na hora de começar a pagar. Boa. Tá? Quer dizer, quem dá palpite em previdência? O melhor negócio do mundo no Brasil, como diz o Albir Pazianotto, é fundar um partido, uma igreja ou um sindicato.
Eu ia dizer Um sindicato. uma casa de entretenimento masculino noturno, mas Pois tudo bem, bem. mas é parecido. Aí é que tá. Então ele está dando a posição da CNBB que está contra as reformas. Por aí alega problema de agenda. O Egito, se ele não sabe, é o país que tem um dos maiores números de mendigos do mundo. São os mendigos mais chatos. Já pior que o indiano, ele te segue pedindo esmola e tal. Lá o Papa vai defender. Agora aqui, ele não vem defender os pobres que surgiram depois da última visita dele, porque não tinha nenhum. Repintar a rua, iluminar. Ele devia vir isso pelo menos para conseguir mais melhoramentos urbanos. O presidente, como é que você sabe analisa até, Edgar, essa negativa? Hoje cedo eu estava conversando até com a Marcela e lamentamos muito essa declaração do Papa, que claro recebi de forma muito respeitosa e muito democrática. Mas gostaria até de reiterar o convite para ele vir ao Brasil, até porque o meu sonho é deixar o Michelzinho ser batizado por ele, colocar ele no colo. Receber a bênção, né? E outra coisa, o Papa é jesuíta, mas também tem os laços franciscanos, né? E eu também sou uma pessoa franciscana que gosto muito dos pobres, né? Então gostaria de reiterar esse convite e dizer que ele deve ter se enganado, né? Porque o país que ele se refere foi construído por Lula e por Dilma. Olha aí. Nossa, presidente, tinha muito a dizer a respeito disso, né? Até estrategicamente, né? A Igreja Católica que vem perdendo fiéis. Aí Gente, eu não sei, o pessoal quer que o Estado seja laico, mas aí quando o Papa vai vir, eles querem misturar, entendeu? É meio assim, não dá pra entender a bipolaridade. O Papa devia falar com os católicos. Ainda mais numa que data estão como no a de Nossa Brasil, Senhora milhões Aparecida, de católicos no Brasil. Uma das maiores igrejas que tem, a Catedral de Aparecida. As Pois pessoas é. esperam por eles, não as pessoas do PT, do PSDB, do PMDB, os católicos. Ainda Não é separado? Não era pra o ser maior país separado? católico do mundo ainda é. Serão 300 anos, né? De Aparecida. Bom,